Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo num tema fascinante do Antigo Testamento, a construção, sabe? E o significado do Santuário de Israel lá em Êxodo. Olá, exatamente. É um tema denso, cheio de detalhes. E para guiar a gente, temos um estudo que olha para Êxodo capítulos 25 a 27, mas também conecta com Atos, 1 Reis, Hebreus, Mateus, Marcos. E tem até uma citação interessante de Ellen G. White que contextualiza um pouco a coisa toda. Isso, o objetivo é entender por que Deus pediu isso, como foi feito e qual propósito, teológico e prático. Fundamental. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro ponto que chama atenção é meio que um paradoxo, né? Uhum. Textos como Atos 7 e 1 Reis 8 dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Salomão mesmo falou, que nem os céus podem conter Deus. Sim, é uma afirmação forte sobre a transcendência dele. Então, por que ele pediria para Moisés construir assim uma tenda super elaborada no meio do deserto? Parece contraditório, né? É uma ótima pergunta para começar. Eu acho que a chave está lá na instrução direta em Êxodo 25, verso 8. Deus diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Ah, o foco é no meio deles. Exato. Não é que Deus precisasse de uma casa. A questão é o desejo dele de manifestar sua presença de um jeito concreto, visível, bem ali, no centro da vida do povo. Entendi. Como um símbolo da aliança. Isso. Um símbolo poderoso da aliança, do relacionamento entre Deus e Israel. Mesmo com os erros do povo, né? A referência a Ellen White até sugere isso, que foi um sinal de aceitação divina. Então não era para literalmente conter Deus, mas para ser um ponto de encontro específico. Perfeito. As passagens lá de Atos 7 ou 1 Reis 8, elas continuam válidas. Deus é transcendente. Ele não cabe numa construção. O que é fascinante aqui, eu acho, é essa distinção, sabe? Qual distinção? Entre Deus ser confinado por um espaço e Deus escolher manifestar sua presença ali, de forma especial, naquele lugar, para se relacionar com o povo. É como se fosse um ato de condescendência. De se aproximar, exatamente. Uma forma de se relacionar nos termos deles, de um jeito que eles pudessem perceber e interagir. O santuário era tipo o endereço de Deus para Israel, não a casa de Deus, entende? Faz todo sentido. Essa diferença entre conter e manifestar é crucial mesmo. E isso veio num momento delicado, pelo que a fonte sugere. A menção a Ellen G. White indica que essa ordem veio depois de dificuldades na relação ali, reafirmando a aliança, a aceitação de Deus apesar das falhas, um sinal visível de reconciliação. Entendido. Bom, para construir algo tão central, tão simbólico, de onde veio o dinheiro? Quer dizer, os recursos, Era um povo recém-saído da escravidão. Uma questão prática importante. E a resposta em Êxodo 25 é surpreendente. Deus manda Moisés receber ofertas, mas só de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Ah, voluntariedade. Totalmente, dependia da generosidade espontânea do pessoal. E que ofertas? A lista é impressionante. Ouro, prata, cobre. Tecidos finos, caríssimos, azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles, madeira de acácia, azeite, especiarias, pedras preciosas. Uau! É aqui que fica interessante mesmo, Materiais valiosos, mas a doação tinha que vir do coração. O que isso diz pra gente? Olha, essa combinação voluntariedade e valor é muito significativa. Primeiro, a voluntariedade. Mostra que a adoração, o serviço a Deus, tem que vir de dentro, De um coração grato, disposto, não pode ser só obrigação. Reflete a própria aliança, então. Exato. E o valor dos materiais? Bom, acho que simboliza duas coisas. Primeiro, a honra, a reverência de vida, a santidade de Deus. É o melhor que eles podiam oferecer. Certo. E segundo, que a dedicação a Deus envolve entregar algo que custa pra gente, sabe? Não era só pela beleza, era pelo valor intrínseco, pelo sacrifício pessoal que estava ali naquela oferta. Nossa, profundo. Então, a origem dos materiais já dizia muito sobre a atitude do povo. Ok, mas e o design?
O projeto foi uma criação deles com base nesses materiais? Aí é que tá. De jeito nenhum. Não. Os textos de Êxodo são muito claros. Êxodo 25:9, 25:40, 26:30. Deus mostrou um modelo exato para Moisés lá no monte. Atenta, pois que o faças conforme o seu modelo. Isso. O projeto não era humano, era divino. E a precisão desse modelo é notável. As fontes descrevem tudo com um detalhe impressionante. Vamos ver alguns desses detalhes. O que tinha lá dentro? Bom, começando pelo mais sagrado, a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora. Dentro, as tábuas da lei. E a tampa? O propiciatório? Ah, sim. O propiciatório, também de ouro maciço, com 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, com as asas estendidas sobre a arca. Era visto como o trono da misericórdia divina, o lugar especial da presença de Deus. E ficava no lugar mais interno, ou Santo dos Santos, né? Separado por um véu pesado. Exatamente. Um véu grosso, bordado. No compartimento anterior, o lugar santo, tinham outros itens-chave. Quais? A mesa dos pães da proposição, também de madeira coberta de ouro. Ali ficavam 12 pães consagrados, trocados toda semana. Simbolizava a provisão constante de Deus e a comunhão com Ele. E a luz? A luz vinha do candelabro de ouro puro, a menorar, uma peça única de ouro batido, com 7 braços e 7 lâmpadas, que deviam sempre acesas. Representava talvez a luz do Espírito Santo ou Israel como luz para as nações. Uma simbologia rica em cada peça. E a estrutura toda? Era uma tenda, mas parece que muito mais que isso. Sim, o tabernáculo em si era uma estrutura móvel, né, para acompanhar o povo no deserto. As paredes eram feitas de tábuas de madeira de acácia, também cobertas de ouro, encaixadas em bases de prata. E a cobertura? Múltiplas camadas de cortinas. A primeira, interna, de linho fino torcido, com bordados de querubins em azul, púrpura e carmesim. Depois, uma de pelos de cabra, e por cima, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, talvez golfinhos ou dugongos, para proteger da chuva e do sol. Uma engenharia e uma arte impressionantes. E do lado de fora, no pátio? No pátio ou átrio, a primeira coisa que se via era o altar do holocausto, grande, quadrado, feito de madeira de acácia revestida de bronze. Ali eram feitos os sacrifícios de animais. Apontava direto para a necessidade de expiação pelo pecado. E tinha a pia também, né? Sim, a pia de bronze, entre o altar e a entrada do tabernáculo, para os sacerdotes se lavarem, se purificarem antes de ministrar. Todo esse complexo era cercado por cortinas de linho sustentadas por colunas. É realmente impressionante a quantidade de detalhes. Medidas exatas, materiais específicos, as cores, onde cada coisa ficava. Nada parece ter sido por acaso. De forma alguma. E se a gente conecta isso tudo, né? Essa meticulosidade toda que Deus exigiu, sugere que cada elemento tinha uma intenção, um significado profundo. Não era só funcional, nem só bonito. Era tipo uma teologia visual. Exatamente. Um sistema simbólico complexo. Essa precisão toda aponta para uma importância maior, transcendente em cada detalhe. E esse sistema de símbolos, ele apontava para algo além dele mesmo, certo? O Novo Testamento, especialmente Hebreus, parece que faz essa leitura. Ah, sim, com certeza. A carta aos Hebreus é muito explícita sobre isso. O que ela diz? Hebreus 8, versos 1 e 2, fala de Cristo como nosso sumo sacerdote no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. O celestial, então. Isso. E Hebreus 9:11 diz que Cristo entrou por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas. A interpretação é clara. O santuário aqui na terra era uma figura e sombra das coisas celestiais, como diz Hebreus 8:5. Uma cópia, um modelo. Exato. O santuário terrestre, com seus rituais, sua estrutura, tudo aquilo funcionava como uma grande lição objetiva. Era pedagógico e profético ao mesmo tempo. Ensinava sobre o quê, principalmente? Ensinava sobre a santidade de Deus, a gravidade do pecado, a necessidade de um mediador, de sacrifício para ter reconciliação.
Mas no fundo, cada O aspecto, cordeiro que morria, o sacerdote que entrava para interceder, o sangue que era aspergido, a própria presença de Deus lá no lugar santíssimo, tudo isso prefigurava, apontava para Jesus Cristo. para a pessoa e a obra dele. Sim, séculos antes dele vir, era como se fosse o evangelho em símbolo, sabe? Uma preparação. Uma prefiguração incrível. E que teve um ponto final, o momento em que o símbolo meio que deu lugar à realidade, né? Exatamente. E esse momento é dramático. Os evangelhos de Mateus e Marcos relatam isso, Na morte de Cristo. no momento exato da morte dele na cruz. Mateus 27,51, Marcos 15,38. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu do templo em Jerusalém, que era o sucessor do tabernáculo, aquele véu que separava o santo dos santos. Esse mesmo. E o fato de rasgar de cima para baixo é interpretado universalmente como um ato divino, um sinal Um sinal de quê? de que aquele sistema antigo, aquele sistema de mediação através de rituais, sacerdotes terrenos, barreiras físicas, tinha acabado. O sacrifício de Cristo foi perfeito, definitivo, Então o acesso a Deus mudou. completamente. O caminho para a presença de Deus estava agora aberto, direto, por meio de Jesus. O símbolo tinha cumprido o seu propósito, a realidade tinha chegado. E Cristo se tornou o sacerdote no santuário celestial, como Hebreus diz. Exatamente. É uma transição fundamental na história da salvação, né? Do visível para o invisível, do ritual para o relacionamento direto. Entendi. Então, para a gente fazer uma síntese rápida, o santuário foi uma ideia de Deus para manifestar sua presença ali com Israel, um foco da aliança. Isso construído com ofertas voluntárias, ofertas preciosas, seguindo um modelo divino super detalhado. Serviu por séculos como um sistema de símbolos, ensinando sobre Deus, apontando para Cristo. Até que sua função cerimonial acabou com a morte de Jesus, quando o acesso direto a Deus foi aberto para todos que creem. Então, o que tudo isso significa, afinal? Para Israel, era o coração da fé deles, né? Um lembrete constante da presença, das promessas, das exigências de Deus. Com certeza. E para nós hoje, olhar para o santuário ajuda a entender melhor todo o plano da salvação, a profundidade da obra de Cristo. Ilumina muita coisa. E sabe, fica aqui um pensamento para a gente talvez explorar mais depois. As fontes dizem que o santuário era uma cópia do celestial, né? Que cada detalhe veio de Deus. Uhum. Se isso é verdade, será que não existem ainda outras camadas de significado que a gente pode descobrir ao investigar mais a fundo o simbolismo dos materiais, o que o ouro realmente representava, e a prata, e o bronze? Por que essas diferenças? E as cores também, né? Azul, púrpura, carmesim, branco. Exato. Que aspectos do caráter de Deus ou da obra de Cristo elas ilustravam? Mesmo os detalhes que a Bíblia não decifra explicitamente para a gente, talvez ainda guardem insight. Interessante. Fica o convite, assim, para refletir como esses elementos tão concretos, tão tangíveis, ordenados por Deus lá atrás, continuam apontando para verdades espirituais muito profundas, muito transcendentes. Uma ótima reflexão para encerrar nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela análise. E eu que agradeço. É sempre bom revisitar esses temas. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.